Olá, alunos do Colégio Modelo. Estou aqui novamente para gravar mais uma videoaula para a gente dar continuidade àquele assunto, separação de misturas, que a gente falou há 2 semanas atrás, certo? E aí eu estou vindo aqui, primeiramente eu vou dar uma revisadinha daquilo que eu mostrei e depois eu volto para concluir o que ficou, certo? Naquele dia eu falei dos processos de separação de misturas heterogêneas, certo? E hoje eu vou dar continuidade, por exemplo, ó, eu tenho aqui água do mar. A água do mar sozinha, ela não apresenta muita utilidade. Então, mais um motivo para a gente pegar a água do mar e separar. Então, ó, quando eu pego a água do mar, eu vou separar em água e sal de cozinha, ó, que apresenta inúmeras aplicações. Todo mundo conhece aí, ó, certo? E aí, essa separação de mistura a gente chama de análise imediata, certo? Então, ó, a gente viu primeiramente aqui uma separação de dois sólidos, catação, tá aqui, ó, cata feijão. A gente tem também, ó, ventilação que eu falei aquele dia, ó, a peneirazinha, separação aí, ó. A gente pode ter também a tamização ou peneiração, que eu falei também, ó, o pedreiro, o servente faz muito isso aqui. Separação de moedas, também é um processo chamado de tamização. Levigação, aquele processo que eu falei, que ó, o garimpeiro faz na beira do rio, certo? Separação de arroz, da sua poeira aí. Eu falei também desse aqui, ó, flotação. Pega a mistura, joga a água, o componente mais denso afunda, o menos denso flutua. No caso, ó, eu dei exemplo aqui de serragem e areia, a água fica no meio, a serragem em cima e a areia embaixo. Falei também desse aqui, ó, separação magnética, usa o ímã para separar os componentes. Esse aqui foi aquele exemplo ó, de solução fracionada que eu peguei areia e sal de cozinha. Pega os dois, joga na água. O que acontece? A areia afunda, o sal de cozinha se dissolve na água. A gente faz uma filtração primeiramente, separa a areia da água salgada e depois bota a água para ferver e sobra só o sal. Ó. Então aqui eu tenho sal mais areia, coloquei água, filtrei, a areia veio para o fundo, ó, a areia ficou retida, aqui eu fiquei água e sal, botar água para evaporar e fica só o sal. Certo? Falei nesse aqui também, ó, sedimentação ou decantação, imagino que eu tenho uma mistura de água e areia, ou terra. Espera a terra, ó, os pais da gente falavam, espera a terra assentar. Aqui a gente fala espera a terra sedimentar ou decantar, e ó, para o final. Falei também desse processo aqui chamado centrifugação, aquele que os laboratórios utilizam para fazer separação dos componentes do sangue, ó, separação dos glóbulos vermelhos do plasma sanguíneo. Falei também da filtração, que é o mesmo exemplo que a gente usa para coar café, ó. Joga uma mistura de água e um sólido e um líquido, o sólido fica retido e o líquido desce aqui, certo? A gente usa um funil com um papelzinho de filtro para auxiliar na separação aí. E eu falei também nesse aqui, separação dois líquidos, ó, decantação, o funilzinho da torneirinha, abre a torneira, no caso eu tinha água e óleo, a água desce e o óleo fica preso, ó. Falei também desse aqui, sifonação, que a gente usa uma mangueirinha, ó, separar os componentes. Aqui é um exemplo de filtração com um gás e um sólido. No caso aqui ele está colocando ó, o exemplo de um aspirador de pó, que eu coloquei uma questão aí que tem um aspirador de pó. E agora, a novidade de hoje é isso aqui, ó. Agora a gente vai separar os componentes de uma mistura homogênea, certo? Primeiramente eu vou separar um sólido dissolvido em um líquido. Por exemplo, sal de cozinha dissolvido na água, ó. De que maneira a gente pode separar isso aí, certo? Lá nas grandes salinas, elas fazem esse processo, agora uma quantidade muito grande, o que é que eles fazem? Pega a água do mar, espalha num ambiente bem grande, o que vai acontecer? O sol vai bater em cima da água, a água evapora e sobra ali e os sais começam a se cristalizar, certo? A gente tem que ter uma ideia que na água do mar tem uma infinidade de sais. Agora, quando começa a se cristalizar, o primeiro que se cristaliza é o sal de cozinha, chamado também de NaCl, ou cloreto de sódio.
Então, nesse processo chamado destilação simples, o que é que vai acontecer? Ó? A gente vai ter a mistura aqui, no caso água e sal. Essa mistura vai ser aquecida. Quando ela vai ser aquecida, ó, a gente tem aqui o condensador. Condensador lembra condensação, separar mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então, o condensador vai ter esse papel. Ó. Quando começa a aquecer aqui, a água vai começar a evaporar, ó, vai sair só a fumacinha da água aqui. O que é que acontece? Essa mangueira aqui, ó, ela está ligada a uma torneira que está mandando água fria para cá. Essa água fria, qual é o papel dela aqui, ó? Resfriar as paredes do condensador e fazer o processo de transformação de gasoso para líquido. E aí, à medida que essa água entra fria aqui, ela já é eliminada aqui por outra saída aqui, ó, quente. Então esse processo, a água fica se renovando aqui, entra fria e sai quente e ocorre a condensação da água aqui no caso. No final eu vou ter água nesse recipiente e sal de cozinha nesse outro aqui, ó. Então o nome desse processo é destilação simples, ok? Então aqui, ó, um exemplo que eu falei antes, nas grandes salinas, ó, obtenção a partir da evaporação da água. A água evapora e os sais vão se cristalizar aqui, certo? Então essa parte branca aqui é o sal de cozinha. E eu poderia também dissolver, ó, 2 líquidos, ó, no caso aqui eu botei 3 líquidos, acetona, etanol, que é o álcool, e água. E agora, se a gente fizer aquela separação, destilação simples, não vai ser possível aqui, tem que ser um processo mais, digamos, mais complexo, mais completo, ó, que a gente vai chamar agora de destilação fracionada. O que acontece? A mistura vai ser aquecida aqui, ó, e aqui a gente tem umas colunas de fracionamentos. Essas colunas, elas servem justamente para separar componente por componente. Imagine que eu aumentei a temperatura, ela não foi suficiente para o líquido evaporar, ele bate aqui numa coluna e volta. Então, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, o líquido vai se separando, e aqui, ó, no caso aqui eu tenho 3 recipientes. Cada um vai sair, ó, primeiramente vai sair a acetona, depois o álcool e depois a água. Certo? À medida que a gente aumenta a temperatura bastante, a água evapora e vem para cá. Certo? Esse aqui é o mesmo processo, ó, que a Petrobras utiliza para separar os componentes do petróleo. Ó, primeiramente vem os gases aqui, depois gasolina, querosene, óleo. Então, esse processo é chamado de destilação fracionada. Separa os componentes do petróleo. Ó. E aí, esse processo aqui não precisa a gente falar. E aqui a gente tem, ó, eu coloquei exemplo aqui de um garimpo, só para a gente ver o tanto de coisas erradas que ocorrem no garimpo. Ó a devastação, olha, digamos, a destruição do local, do solo. Ó. Então, onde se instala um garimpo, os impactos ambientais são altíssimos. Então, por isso que tem muitos órgãos aí, digamos, lá na Amazônia, por exemplo, que ficam brigando para que não ocorra isso aqui, certo? Desmatamento, desertificação, destruição, assoreamento dos rios, ó, agressão do solo, certo? Pessoal, então, ó, e aí, ó, essa semana eu não vou passar atividade para vocês, vou dar uma folgazinha para vocês, vai ficar só nessa videoaula aí mesmo, certo? Valeu, um abraço, professor Tadeu aí, saudades de vocês, tchau!